A campainha tocou às 21h30 de uma terça-feira chuvosa. Eduardo Mendes estava no escritório de sua mansão no Alto de Pinheiros, revisando contratos de sua empresa de tecnologia, quando ouviu o som ecoar pela casa. Quem tocaria a campainha tão tarde? Sua empregada, Dona Rosa, já havia ido embora. Não esperava visitas. Aos 35 anos, Eduardo vivia sozinho naquela casa de 800 metros quadrados, focado exclusivamente nos negócios que o tornaram um dos empresários mais jovens e bem-sucedidos de São Paulo. Desceu as escadas de mármore relutantemente. Através do visor da porta blindada, viu uma pequena figura na chuva. Uma criança. "Quem é?" perguntou pelo interfone. "Meu nome é João. Minha mãe falou para eu te procurar. Você é meu pai." Eduardo ficou paralisado. Aquelas palavras atingiram-no como um raio. Abriu a porta imediatamente. Na soleira estava um menino de aproximadamente 6 anos, encharcado pela chuva, carregando uma mochila pequena e um envelope amassado. Tinha cabelos castanhos escuros grudados na testa molhada, olhos grandes e assustados, e tremia de frio. "O que você disse?" "Minha mãe falou para eu te procurar se alguma coisa acontecesse com ela. Disse que você é meu pai." Eduardo olhou o menino de cima a baixo. Havia algo familiar naqueles olhos, naquele formato do rosto. "Onde está sua mãe?" Os olhos do menino se encheram de lágrimas. "Ela morreu." "Como assim morreu?" "Estava muito doente. Os médicos disseram que ela foi para o céu." Eduardo sentiu as pernas fraquejarem. "Como você me encontrou?" João mostrou o envelope molhado. "Ela me deu este papel com seu endereço. Disse para vir aqui se ela fosse embora." "Entre. Você está molhado." João hesitou na porta. "Não precisa ter medo", disse Eduardo, abaixando-se para ficar na altura do menino. "Vamos sair dessa chuva." João entrou timidamente. Suas roupas simples pingavam no chão de mármore da entrada. Eduardo nunca recebera uma criança em casa. Não sabia o que fazer. "Está com frio?" João assentiu, tremendo. "Vamos te arrumar uma toalha." Eduardo levou João até um dos banheiros do térreo, pegou uma toalha grande e envolveu o menino. "Melhor?" "Obrigado", disse João com uma voz pequena. "João, posso ver esse papel que sua mãe te deu?" João entregou o envelope molhado. Dentro havia uma folha escrita à mão com uma letra feminina delicada. "Eduardo, se você está lendo isso, é porque eu morri e João te encontrou. Sei que vai ser um choque, mas ele é seu filho. Nasceu em 15 de março de 2018. Nunca te procurei porque você disse que não queria compromissos, que sua carreira era prioridade. Respeitei sua escolha, mas agora não tenho mais ninguém. João não tem mais ninguém além de você. Por favor, cuide dele. Ele é uma criança doce, inteligente e carinhosa. É a melhor parte de mim e de você. Com amor, Carla Santos." Eduardo leu a carta 2 vezes, sentindo o mundo girar ao seu redor. Carla Santos. Lembrava-se dela perfeitamente. Trabalharam juntos há 7 anos em um projeto de consultoria. Tiveram um relacionamento intenso por alguns meses. Ela era linda, inteligente e sonhadora. Mas quando ela começou a falar sobre futuro, sobre planos a 2, ele se assustou. Disse exatamente o que estava na carta. Que não queria compromissos, que a carreira era prioridade. Carla desapareceu de sua vida da noite para o dia. Nunca mais soubera dela. "João", disse com voz trêmula. "Sua mãe, como ela se chamava?" "Carla Santos. Ela era muito bonita e fazia os melhores pães de açúcar do mundo." Eduardo se abaixou novamente. "Você tem certeza de que ela disse que eu sou seu pai?" "Ela sempre dizia, desde pequeno. Dizia que você era um homem muito inteligente e trabalhador, mas que não estava pronto para ser papai quando eu nasci. E agora ela morreu." Os olhos de João se encheram de lágrimas novamente. "Há 3 dias. Eu estava morando com a vizinha, Dona Conceição, mas ela disse que não pode me manter muito tempo. Disse para eu procurar parentes. E eu sou o único parente que você tem? Minha mãe sempre disse que era só eu e ela no mundo, mas que se alguma coisa acontecesse, eu devia procurar você." Eduardo ficou em silêncio, processando a informação. Em 3 minutos, sua vida virara de cabeça para baixo. Descobrira que tinha um filho de 6 anos e que era viúvo de uma mulher que amara,
mas nunca assumira. João, você está com fome? Um pouco. Vamos ver o que temos na cozinha. Eduardo nunca cozinhara para uma criança. Na verdade, quase nunca cozinhava. Sua geladeira tinha água, energético, algumas frutas e iogurtes. O freezer estava cheio de comidas congeladas gourmet. O que você gosta de comer? Minha mãe fazia macarrão com queijo e sanduíche de mortadela. Eduardo não tinha macarrão nem mortadela. Tinha ingredientes para um jantar sofisticado, mas nada que uma criança de 6 anos quisesse comer. Que tal se pedíssemos uma pizza? Os olhos de João se iluminaram pela primeira vez. Pode ser do sabor que quiser. Calabresa? Calabresa. Enquanto esperavam a pizza, Eduardo observou João sentado à mesa da cozinha. O menino olhava tudo com curiosidade. A máquina de café expresso, a adega climatizada, os eletrodomésticos de última geração. Sua casa é muito grande, observou João. É. Você mora sozinho aqui? Moro. Não fica com medo? Medo de quê? De ficar sozinho. Eu ficava com medo quando minha mãe trabalhava à noite. Eduardo nunca pensara nisso. Solidão para ele sempre fora sinônimo de liberdade. João, posso te fazer algumas perguntas? Pode. Como era sua mãe? O rosto de João se iluminou. Ela era a mãe mais legal do mundo. Trabalhava em uma padaria e sempre trazia pão quentinho para casa. À noite, me contava histórias antes de dormir. E nos domingos, quando não precisava trabalhar, íamos ao parque. Ela falava sobre mim? Às vezes. Dizia que você era muito inteligente e que trabalhava com computadores. Dizia que você era bonito igual a mim. Eduardo olhou para João mais atentamente. Realmente havia semelhanças. O formato dos olhos, o jeito de franzir a testa quando pensava, o cabelo com aquele redemoinho do lado esquerdo. E ela nunca tentou entrar em contato comigo? Não sei, mas às vezes ela ficava triste olhando fotos no celular. Quando eu perguntava por que estava triste, ela dizia que estava lembrando de alguém especial. A pizza chegou e eles comeram em silêncio. João comeu com apetite, provavelmente a primeira refeição decente em dias. João, onde você estava morando desde que sua mãe morreu? Na casa da dona Conceição. Ela é vizinha nossa no Capão Redondo, mas ela já tem 5 filhos e disse que não pode me cuidar para sempre. Capão Redondo. Eduardo sabia que era uma região periférica de São Paulo. Carla criara o filho sozinha na periferia, enquanto ele acumulava milhões numa mansão. E seus brinquedos, suas roupas? Está tudo na mochila. João apontou para a pequena mochila que trouxera. Não é muita coisa. Eduardo abriu a mochila. Havia 2 mudas de roupas simples, mas limpas. Uma escova de dente, um carrinho pequeno, um livro de histórias desgastado e uma foto de Carla sorrindo com João no colo. Pegou a foto. Carla estava exatamente como lembrava. Sorriso luminoso, olhos cheios de vida. João, bem pequeno na foto, ria no colo da mãe. Quantos anos você tinha nesta foto? 2 anos. Minha mãe sempre levava essa foto na bolsa. Dizia que era sua favorita. Eduardo sentiu um aperto no peito. Enquanto ele construía seu império empresarial, Carla criava o filho dele sozinha, trabalhando em padaria, morando na periferia, carregando essa foto como tesourada da felicidade que conseguira construir sem ele. João, você tem certeza de que sua mãe morreu? Tenho, eu vi. Ela estava no hospital e parou de respirar. A doutora disse que ela foi para o céu. E o enterro? Foi ontem. A dona Conceição me levou. Eu coloquei uma flor na caixinha da minha mãe. Eduardo fechou os olhos. Carla estava morta e enterrada. A mãe do seu filho morrera sem que ele soubesse que tinha um filho. João, você está cansado? Um pouco. Vamos arrumar um lugar para você dormir. Eduardo nunca precisara pensar em onde colocar uma criança para dormir. Sua casa tinha 6 quartos, mas todos eram decorados para adultos. Levou João ao quarto de hóspedes mais aconchegante. Pode dormir aqui. O banheiro é ali. João olhou a cama de casal, o ambiente sofisticado. É muito bonito, mas é muito grande para mim. Amanhã a gente resolve isso melhor. Por hoje, você fica aqui. Posso deixar a luz acesa? Tenho medo do escuro desde que minha mãe morreu.
Pode deixar a luz que quiser. Eduardo ajudou João a trocar de roupa e se deitar. Precisa de alguma coisa? Você vai ficar aqui? Vou estar no quarto ao lado. Se precisar de alguma coisa, é só me chamar. Eduardo. Sim? Posso te chamar de pai? A pergunta pegou Eduardo desprevenido. Se você quiser. Quero. Minha mãe sempre disse que você era meu pai, e agora que ela foi embora, só tenho você. Eduardo sentiu os olhos marejarem. Boa noite, João. Boa noite, pai. Eduardo saiu do quarto com o coração disparado. Em uma noite, descobrira que era pai, que o amor da sua vida morrera e que tinha um filho de 6 anos que precisava dele. Não dormiu naquela noite. Ficou na internet pesquisando sobre Carla Santos. Encontrou o obituário publicado 3 dias antes. Morrera de câncer aos 32 anos, deixando um filho. O velório fora numa capela simples no Capão Redondo. Pesquisou sobre paternidade, sobre cuidados com crianças, sobre como explicar morte para uma criança de 6 anos. Leu artigos até o amanhecer. Às 7h, ouviu barulho vindo do quarto de João. Encontrou o menino acordado, sentado na cama, chorando baixinho. O que foi? Sonhei com minha mãe. Ela estava me chamando, mas eu não conseguia chegar até ela. Eduardo se sentou na beira da cama. Quer me contar sobre o sonho? Ela estava num lugar muito bonito, com muitas flores, e ela estava sorrindo. Mas quando eu corria para abraçar ela, ela sumia. E isso te deixou triste? Sim, porque eu queria muito abraçar ela mais uma vez. Eduardo não sabia como consolar uma criança enlutada. João, sua mãe te amava muito, não é? Muito. Ela sempre dizia que me amava mais que todas as estrelas do céu. Então, mesmo não podendo mais abraçar ela, você sabe que ela te ama, né? Sei, mas sinto falta dos abraços. É normal sentir falta. Eu também sinto falta dela. Você sente? Sinto. Sua mãe era uma pessoa muito especial. Você gostava dela? Eduardo hesitou. Gostava muito, mas na época eu era jovem e bobo, não sabia o que realmente importava na vida. E agora sabe. Agora sei que o que importa é família, é ter pessoas que amamos perto de nós. João se aproximou de Eduardo. Então você não vai me mandar embora? Nunca. Você é meu filho. Lugar de filho é com o pai. João sorriu pela primeira vez desde que chegara. Posso te abraçar? Pode sempre. João abraçou Eduardo com força. Era um abraço carente, desesperado, como se temesse que Eduardo também fosse desaparecer. Está com fome? Perguntou Eduardo. Estou. Vamos ver o que temos para o café da manhã. Na cozinha, Eduardo percebeu que não tinha nada adequado para o café de uma criança. Nem cereal, nem leite, nem pão de forma. João, o que você gosta de tomar no café? Achocolatado com pão na chapa. Minha mãe fazia todo dia antes eu ir para a escola. Escola? Eu estudo na escolinha perto de casa, ou estudava, não sei se vou poder continuar. Eduardo percebeu que havia muito mais a resolver do que imaginara. João precisava continuar estudando, precisava de roupas, de brinquedos, de cuidados médicos, de uma vida normal. Vamos sair para tomar café fora e comprar algumas coisas para você. Posso mesmo? Claro, você mora aqui agora. Precisa de tudo que uma criança precisa. Saíram para um shopping próximo. Eduardo nunca fizera compras para uma criança. Não sabia quais roupas comprar, quais brinquedos eram adequados, que tipo de comida uma criança de 6 anos devia comer. João, o que você precisa? Não sei. Minha mãe que comprava as coisas para mim. Então vamos descobrir juntos. Passaram a manhã toda comprando roupas, sapatos, brinquedos, material escolar, produtos de higiene, comida adequada para a criança. Eduardo gastou em uma manhã mais dinheiro em compras pessoais do que gastara nos últimos 6 meses. É muita coisa, observou João vendo as sacolas. Você precisa de tudo isso e de muito mais. Minha mãe sempre dizia para não pedir coisas caras. João, olha para mim, você não está pedindo nada. Eu sou seu pai e é minha obrigação cuidar de você. E isso inclui te dar tudo o que você precisa para ser feliz. Mesmo? Mesmo.
No almoço, Eduardo observou João comer. O menino mastigava devagar, saboreando cada pedaço, como alguém que nem sempre tinha certeza de quando viria a próxima refeição. João, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Vocês passavam dificuldades? Faltava comida em casa? João hesitou, como se não quisesse falar mal da mãe morta. Às vezes, quando minha mãe ficava doente e não conseguia trabalhar, mas ela sempre dizia que era temporário, que logo as coisas iam melhorar. Eduardo sentiu um nó na garganta. Enquanto ele jantava em restaurantes de R$ 1.000 o prato, seu filho às vezes passava fome. E remédios? Quando você ficava doente? Minha mãe sempre dava jeito. Às vezes pedia dinheiro emprestado para a dona Conceição. Eduardo fechou os olhos. Carla criara o filho deles na pobreza, sem nunca pedir ajuda a ele, até morrer de uma doença que talvez pudesse ter sido tratada se ela tivesse dinheiro. João, de agora em diante, você nunca mais vai passar necessidade de nada. Nunca mais. Promete? Prometo. À tarde voltaram para casa para organizar as compras. Eduardo transformou um dos quartos em quarto de criança. Cama menor, brinquedos, livros, mesa para estudar. É tudo meu? Perguntou João maravilhado. Tudo seu. Posso brincar com tudo? Pode brincar com tudo e quebrar também se precisar. Brinquedo é para brincar. João pegou um carrinho novo e começou a brincar no chão. Eduardo o observou, tentando processar a mudança radical em sua vida. 24 horas antes, era um homem solteiro, sem compromissos, dono de sua própria agenda. Agora era pai de uma criança de 6 anos que dependia completamente dele. Pai, João o chamou. Sim? Obrigado por não ter me mandado embora. João, você é meu filho. Nunca vou te mandar embora. Mesmo quando eu fizer bagunça? Mesmo quando fizer bagunça. Mesmo quando eu chorar com saudade da minha mãe? Principalmente quando chorar com saudade da sua mãe, porque aí vou estar aqui para te consolar. João se aproximou e abraçou Eduardo novamente. Acho que minha mãe fez certo me mandando procurar você. Por quê? Porque você é um pai bom, igual ela sempre dizia que você era. Naquela noite, Eduardo não conseguiu trabalhar. Ficou na sala com João vendo desenhos animados e tentando aprender sobre o universo infantil. Pai, posso dormir no seu quarto hoje? Por quê? Ainda tenho medo de ficar sozinho. E se você for embora também? João, eu não vou embora. Nunca. Como posso ter certeza? Eduardo pensou por um momento. Vem comigo. Levou João até seu escritório e mostrou a certidão de nascimento que havia mandado fazer durante o dia. Vê isso aqui? É um papel que diz que você é meu filho. Está escrito na lei. Isso significa que somos família para sempre. João tocou no papel com reverência. É meu nome? João Santos Mendes. Santos da sua mãe, Mendes meu. Gostei. Parece nome importante. É nome importante. É o seu nome. Naquela noite, João dormiu no quarto grande com Eduardo. E pela primeira vez desde a morte de Carla, não teve pesadelos. Uma semana depois, Eduardo havia reorganizado completamente sua vida. Contratou uma babá, Dona Márcia, para cuidar de João enquanto trabalhava. Matriculou o menino numa escola particular perto de casa. Reduziu sua carga de trabalho para poder estar presente. Senhor Eduardo, disse Dona Márcia no final da primeira semana, João é uma criança muito especial. Como assim? É educado, carinhoso e inteligente. E principalmente é resiliente. Perdeu a mãe há pouco tempo, mudou completamente de vida, mas está se adaptando com uma maturidade impressionante. E como ele está se sentindo? Está feliz. Ontem me disse que finalmente tem uma família de verdade. Eduardo sentiu o coração aquecer. E como está sendo cuidar dele? É um prazer. Mas posso dar uma sugestão? Claro. João precisa de rotina, mas principalmente precisa saber que o Senhor está realmente presente. Ele ainda tem medo de ser abandonado. Como posso mostrar isso? Participando da vida dele, levando na escola, ajudando com lição, brincando, coisas simples, mas constantes. Eduardo levou o conselho a sério. Começou a levar João na escola todas as manhãs, buscar à tarde, ajudar com lição de casa.
Descobriu um mundo que não conhecia. Reuniões de pais, apresentações escolares, amiguinhos, festas de aniversário. Pai, disse João numa dessas tardes, enquanto faziam lição juntos, posso te contar um segredo? Pode contar qualquer coisa. Às vezes esqueço como era a voz da minha mãe, e isso me deixa triste. É normal esquecer alguns detalhes com o tempo. Mas não quero esquecer ela. Eduardo teve uma ideia. Que tal se fizéssemos um álbum de memórias da sua mãe, com fotos, histórias, coisas que você lembra? Os olhos de João se iluminaram. Podemos mesmo? Podemos. Passaram o fim de semana seguinte criando o álbum. João contou histórias sobre Carla, enquanto Eduardo anotava tudo. Colaram as poucas fotos que João tinha, desenharam juntos como era a casa onde moravam, escreveram as músicas que Carla cantava. Pronto, disse João quando terminaram. Agora minha mãe está aqui para sempre. E você sabe o que eu acho que ela diria se pudesse te ver agora? O quê? Que está orgulhosa do menino corajoso que você é, e que está feliz porque você encontrou seu pai. Você acha mesmo? Tenho certeza. Um mês depois, Eduardo percebeu como sua vida havia mudado. Acordava pensando em João, trabalhava pensando em chegar em casa para ver o filho, dormia verificando se o menino estava bem. Sua rotina girava completamente em torno da criança. Eduardo, disse sua secretária, Fernanda, você mudou muito neste último mês. Como assim? Está mais humano, mais carinhoso e, principalmente, mais feliz. Sou pai agora. E está gostando? É a melhor coisa que já me aconteceu na vida. Mesmo tendo que mudar tudo? Fernanda, durante anos pensei que sucesso era dinheiro, reconhecimento profissional, liberdade para fazer o que quisesse. Agora descobri que sucesso é ter alguém que te espera em casa chamando de pai. Em casa, João se adaptara completamente. Tinha seus cantinhos preferidos, suas rotinas, seus rituais. Toda noite antes de dormir, Eduardo contava uma história, ou conversavam sobre o dia. Pai, disse João numa dessas conversas, posso te fazer uma pergunta difícil? Pode fazer qualquer pergunta. Por que você não ficou com minha mãe quando eu era pequeno? A pergunta que Eduardo vinha temendo. João, quando conheci sua mãe, eu era muito jovem e muito bobo. Pensava só em trabalho, em ganhar dinheiro. Não sabia que ter uma família era mais importante que qualquer outra coisa. E se soubesse que eu ia nascer? Se soubesse que você ia nascer, teria ficado com sua mãe. Teríamos sido uma família desde o começo. Você se arrepende. Me arrependo muito de não ter conhecido você desde bebê. Me arrependo de sua mãe ter criado você sozinha. Me arrependo de ter perdido 6 anos da sua vida. Mas não se arrepende de eu ter aparecido aqui? Eduardo abraçou João. João, você aparecer na minha porta foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Você me ensinou o que é amor de verdade. Mesmo eu sendo um menino pobre do Capão Redondo, principalmente por você ser um menino corajoso que veio me procurar quando mais precisava. Você me escolheu para ser seu pai, e isso é o maior presente que alguém pode receber. João sorriu. Então, a gente se escolheu? A gente se escolheu. 6 meses após João aparecer em sua porta, Eduardo mal reconhecia sua vida anterior. A casa silenciosa agora estava sempre cheia de risos, conversas, bagunça infantil. Sua agenda rígida de trabalho havia sido substituída por horários escolares, atividades de João, compromissos familiares. Pai, disse João numa manhã de sábado, posso convidar meu amigo Lucas para dormir aqui? Claro, mas vamos ter que arrumar atividades para vocês. Podemos fazer pipoca e ver filme? Podemos fazer pipoca, ver filme, jogar videogame e o que mais vocês quiserem. João pulou de alegria. Você é o pai mais legal do mundo. Quando Lucas veio para o sleepover, Eduardo observou João sendo anfitrião. Era generoso, cuidadoso com o amigo, educado, características que aprendera com Carla e que Eduardo tentava reforçar todos os dias. Senhor Eduardo, disse Lucas durante o jantar, o João sempre fala do senhor na escola. É mesmo? E o que ele fala? Que o senhor é o melhor pai do mundo, que brinca com ele, ajuda com lição e comprou tudo o que ele precisava.
O João merece tudo isso e mais. Meu pai trabalha o dia todo e chega muito cansado em casa, comentou Lucas. Às vezes nem conversa comigo. Eduardo olhou para João, que escutava a conversa. Lucas, cada pai tem seu jeito de demonstrar amor. Tenho certeza de que seu pai te ama muito. Eu sei. Mas é legal ter um pai que brinca junto, né, João? João sorriu com orgulho. É muito legal, meu pai é o mais brincalhão do mundo. À noite, depois que os meninos dormiram, Eduardo ficou na varanda pensando em como sua vida mudara. Um ano antes, passava os fins de semana trabalhando ou em eventos sociais vazios. Agora passava fazendo pipoca e assistindo filmes infantis, e era infinitamente mais feliz. Seu celular tocou. Era um cliente importante reclamando de um atraso na entrega de um projeto. Senhor Eduardo precisa resolver isso urgentemente. É fim de semana, mas... Vou resolver na segunda-feira, cortou Eduardo. Mas é urgente. Nada é mais urgente que estar com meu filho. Segunda-feira resolvo. Desligou o telefone. 6 meses antes, trabalharia a madrugada toda para resolver o problema do cliente. Agora, suas prioridades eram outras. Um ano depois de João aparecer em sua porta, Eduardo organizou uma festa especial. Não era aniversário do menino, mas sim o aniversário de chegada, o dia em que se tornaram família. Pai, por que está fazendo festa se não é meu aniversário? Porque é o aniversário do dia mais importante das nossas vidas. O dia que você veio me procurar. E a gente virou família? E a gente virou família. Eduardo convidou alguns amigos, Dona Márcia, a professora de João, e até Dona Conceição, a vizinha que cuidara de João após a morte de Carla. Doutor, Eduardo, disse Dona Conceição quando chegou, não acredito como o João mudou. Como assim? Está mais alto, mais forte, mais confiante e principalmente mais feliz. Quando a mãe dele morreu, estava assustado, perdido. Agora parece outra criança. E como ele fala sobre a vida aqui? Só fala bem, diz que tem o melhor pai do mundo, que tem tudo que precisa, mas principalmente que tem alguém que o ama. Durante a festa, João fez um discurso improvisado. Pessoal, quero agradecer meu pai por ter me deixado ficar aqui. Antes eu tinha só a minha mãe, que eu amava muito. Quando ela morreu, pensei que ia ficar sozinho no mundo, mas minha mãe foi muito esperta. Ela sabia que meu pai ia cuidar bem de mim. Eduardo sentiu os olhos marejarem. E agora, continuou João, tenho uma família de novo. Tenho pai, tenho casa, tenho escola, tenho amigos, tenho tudo que uma criança precisa para ser feliz. João, disse Eduardo emocionado, você que me deu uma família. Antes de você chegar, eu tinha uma casa vazia e uma vida vazia. Você trouxe amor, risadas, propósito. Você me ensinou o que realmente importa na vida. Então a gente se salvou um ao outro. A gente se salvou um ao outro. Naquela noite, depois que todos foram embora, Eduardo e João se sentaram na varanda, olhando as luzes da cidade. Pai, posso te contar uma coisa? Sempre. Às vezes ainda sonho com minha mãe, mas agora são sonhos felizes. Como assim? Antes eu sonhava que ela estava triste, sozinha. Agora sonho que ela está sorrindo feliz, porque sabe que estou bem cuidado. Eduardo abraçou João. Acho que sua mãe realmente está feliz. Ela fez a escolha certa ao te mandar me procurar. Pai? Sim. Quando eu crescer, quero ser igual a você. Como assim? Quero trabalhar, ganhar dinheiro e ajudar crianças que não têm pai, como você me ajudou. Acho uma ideia maravilhosa. E sabe o que mais? Quando eu tiver filhos, vou contar para eles sobre a minha mãe, para eles saberem que tiveram uma avó muito corajosa. Vou te ajudar a contar essas histórias. Mesmo. Sempre. Sua mãe fará parte da nossa família para sempre. 2 anos após a chegada de João, Eduardo decidiu que era hora de conhecer melhor o passado do filho. Levou João de volta ao Capão Redondo para visitar a antiga casa onde ele morava com Carla. Pai, por que você quer ver onde eu morava antes? Porque faz parte da sua história, e eu quero conhecer toda a sua história. Chegaram a uma rua simples, casas pequenas coladas umas nas outras. João apontou para uma casa azul com um pequeno portão de ferro. Era ali. Minha mãe pintou de azul porque dizia que azul era cor de esperança. Eduardo olhou a casinha simples.
2 cômodos no máximo. Era menor que o closet de seu quarto. Era pequenininha, observou João. Mas minha mãe fazia ela parecer enorme com tanto carinho. Dona Conceição os viu da janela e saiu para cumprimentar. João, meu menino, como você cresceu? João correu para abraçar a vizinha. Dona Conceição, este é meu pai, Eduardo. Prazer, doutor Eduardo. Muito obrigada por cuidar tão bem do João. Eu que agradeço por ter cuidado dele quando mais precisou. Entre, vamos tomar um café. A casa de Dona Conceição era similar à antiga casa de João. Pequena, simples, mas limpa e organizada. As paredes estavam cheias de fotos de crianças. Doutor Eduardo, disse Dona Conceição enquanto servia café. Posso falar uma coisa sobre a Carla? Claro. Ela era uma mãe excepcional. Trabalhava 3 empregos para sustentar o João, mas nunca deixou faltar carinho, atenção, educação para ele. Como eram os 3 empregos? De manhã, padaria. De tarde, faxina em escritórios. De noite, às vezes, babá de outras crianças. Chegava em casa morta de cansaço, mas sempre tinha energia para brincar com o João, ajudar ele com as lições. Eduardo sentiu um nó na garganta. E quando ela ficou doente? Ah, doutor, foi muito triste. Começou com umas tosses, umas dores, mas não tinha dinheiro para médico particular e no postinho sempre falavam que era gripe. Quando descobriram o câncer, já estava muito avançado. Ela chegou a fazer tratamento? Tentaram, mas... Você sabe como é difícil conseguir tratamento pelo SUS. Em particular, ela não tinha condições. Eduardo fechou os olhos. Carla morrera de uma doença que talvez pudesse ter sido curada se ela tivesse dinheiro para tratamento adequado. Dona Conceição, disse João, posso ver nossa casa antiga? Claro, meu filho. A nova família que mora lá é muito simpática. Foram até a Casa Azul. Uma jovem mãe com uma criança no colo os atendeu. Desculpe incomodar, disse Eduardo. Este menino morava aqui com a mãe. Gostaríamos de ver a casa, se possível. Claro, entrem. A casa tinha 2 cômodos minúsculos, uma sala que também servia de cozinha e um quarto. Havia um pequeno quintal nos fundos. Minha cama ficava aqui. João mostrou um canto do quarto. E a cama da minha mãe ficava ali. De noite, ela estendia o braço e segurava minha mão até eu dormir. Eduardo visualizou Carla e João naquele espaço minúsculo, mas cheio de amor. E aqui na sala, continuou João, minha mãe fazia o jantar e eu fazia lição na mesinha. Ela sempre dizia que estudo era a coisa mais importante da vida. Sua mãe era muito sábia, disse Eduardo. No quintal, João mostrou uma pequena goiabeira. Minha mãe plantou esta árvore quando eu nasci. Dizia que ia crescer junto comigo. A árvore estava carregada de goiabas maduras. Posso pegar uma goiaba? João perguntou para a nova moradora. Claro, fique à vontade. João pegou uma goiaba e ofereceu a Eduardo. Prova, são as goiabas mais doces do mundo. Eduardo comeu a goiaba. Realmente estava doce, mas tinha gosto de lágrimas. No caminho de volta, João estava quieto. O que está pensando? Perguntou Eduardo. Estou pensando que minha mãe fez milagres naquela casinha. Que tipo de milagres? Conseguiu me fazer feliz mesmo sem ter dinheiro. Conseguiu me ensinar sobre amor, sobre honestidade, sobre bondade. Conseguiu me preparar para encontrar você. Sua mãe era uma mulher extraordinária. Pai, posso te pedir uma coisa? Qualquer coisa. Podemos ajudar a Dona Conceição? Ela cuidou de mim quando precisei e agora tem tantas crianças para criar sozinha. Eduardo sorriu. João, aos 8 anos, já pensava em retribuir gentilezas. Vamos ajudar, sim. Que tipo de ajuda você acha que ela precisa? Dinheiro para comida, remédios para as crianças, material escolar. Vamos organizar uma ajuda mensal para ela. E que tal se também criássemos uma creche no bairro, para as mães que trabalham terem onde deixar os filhos? Os olhos de João brilharam. Sério, podemos fazer isso? Podemos, em homenagem à sua mãe. Como ia se chamar? Creche Carla Santos. O que acha? João abraçou Eduardo com força. Acho que minha mãe ficaria muito orgulhosa. 3 anos depois.
João estava com 9 anos quando chegou da escola com uma novidade. Pai, acho que estou apaixonado. Eduardo quase se engasgou com o café. Apaixonado? Pela Sofia. Ela é a menina mais bonita da escola. E o que você sente por ela? Fico nervoso quando ela fala comigo. E ontem sonhei que a gente se casava. Eduardo riu, lembrando-se de seus próprios amores infantis. E o que você pretende fazer? Não sei. Minha mãe nunca me ensinou a conquistar meninas. Que tal se conversássemos sobre isso? Você entende de mulheres? Eduardo pensou em Carla, no amor que deixara escapar por imaturidade. Entendo algumas coisas, principalmente sobre como não perder as pessoas que amamos. Então me ensina? João, a coisa mais importante em qualquer relacionamento é a honestidade. Seja sempre verdadeiro com as pessoas que você gosta. Como assim? Se você gosta da Sofia, pode dizer para ela. Se ela não gostar de você da mesma forma, tudo bem. Pelo menos você foi honesto com seus sentimentos. E se ela gostar de mim? Aí vocês podem ser amigos especiais. Mas lembra, você tem só 9 anos. Ainda é muito novo para namoro sério. Minha mãe namorou quando era jovem. A pergunta pegou Eduardo desprevenido. João raramente perguntava sobre o relacionamento de Carla com ele. Sua mãe namorou sim, inclusive comigo. Como vocês se conheceram? Eduardo respirou fundo. Era hora de contar a verdade. Trabalhávamos no mesmo projeto. Sua mãe era muito inteligente, bonita, carinhosa. Nos apaixonamos. E por que se separaram? Porque eu era muito bobo. Achava que trabalho era mais importante que amor. Quando sua mãe quis algo mais sério, eu me assustei e me afastei. E se soubesse que eu ia nascer? Se soubesse que você ia nascer, teria casado com sua mãe imediatamente. Teríamos sido uma família desde o começo. João ficou pensativo. Então você perdeu minha mãe porque não foi honesto com os sentimentos? A observação de João foi como uma punhalada. Exatamente. Por isso te digo, sempre seja honesto com quem você ama. Não cometa o mesmo erro que eu cometi. Está bem, vou dizer para a Sofia que gosto dela. Mas lembra, se ela disser que não gosta de você da mesma forma, você respeita e continua sendo amigo dela. Igual você respeitou minha mãe? Não, João. Eu não respeitei sua mãe. Desapareci da vida dela quando ela mais precisava de mim. Foi o maior erro da minha vida. Mas agora você está cuidando de mim. Isso não conserta o erro? Eduardo abraçou João. Cuidar de você é a melhor coisa da minha vida. Mas não apaga o erro que cometi com sua mãe. Por isso quero que você seja melhor que eu. Que seja honesto, corajoso e nunca abandone quem ama. Está bem, pai? Vou ser melhor que você. Eduardo riu. Tenho certeza de que já é melhor que eu. No dia seguinte, João chegou da escola radiante. Pai, a Sofia disse que também gosta de mim. E agora? Agora somos namorados da escola. Ela disse que sou o menino mais educado da turma. Sua mãe ficaria orgulhosa. Por quê? Porque ela te ensinou a ser educado, respeitoso, carinhoso. Essas qualidades fazem qualquer pessoa especial. E você também me ensinou coisas. O que eu te ensinei? Me ensinou que família é a coisa mais importante, que dinheiro serve para ajudar quem a gente ama e que nunca é tarde para consertar erros. Eduardo se emocionou. Você aprendeu tudo isso sozinho, João. Eu só te dei o ambiente para você se desenvolver. Então a gente se ensinou um ao outro? A gente se ensinou um ao outro. 5 anos depois. João estava com 11 anos quando Eduardo recebeu uma ligação que mudaria suas vidas novamente. Senhor Eduardo, aqui é a assistente social Mariana do Conselho Tutelar. Temos uma situação que lembra muito a história do João. Eduardo sentiu um arrepio. Pode me explicar? É uma criança de 7 anos, Pedro. A mãe dele morreu há uma semana e deixou uma carta dizendo que o pai da criança é um empresário bem-sucedido de São Paulo. Tem o nome e endereço do homem. E qual o problema? O homem nega a paternidade. Diz que nunca conheceu a mãe da criança. Pedro está no abrigo, sem ninguém. E por que está me ligando? Porque lembrei da história do João. Como o senhor acolheu uma criança em situação similar. Pensei que talvez pudesse nos orientar sobre como abordar este empresário.
Eduardo ficou em silêncio por um momento. Mariana, posso ir conhecer Pedro? Claro, seria ótimo ter sua experiência aqui. Naquela tarde, Eduardo foi ao abrigo com João. Pai, por que você quer conhecer esse menino? Porque talvez possamos ajudar. Você sabe como é ficar sozinho no mundo. Pedro era um menino magro, de olhos tristes, que se assemelhava muito ao João quando chegara à porta de Eduardo 5 anos antes. Pedro, disse Mariana, este é o senhor Eduardo e seu filho João. Eles vieram te conhecer. Pedro olhou desconfiado. Vocês vão me adotar? Não sabemos ainda, respondeu Eduardo honestamente. Viemos conversar com você. Todo mundo vem conversar, mas ninguém me leva. João se aproximou de Pedro. Oi, Pedro. Eu também já estive na sua situação. Como assim? Minha mãe morreu quando eu tinha 7 anos, quase igual a você. E eu também não tinha ninguém. E o que aconteceu? Minha mãe havia me dado o endereço do meu pai. Fui procurar ele. No começo foi estranho, mas agora somos uma família muito feliz. Seu pai te adotou? Me adotou. E agora tenho tudo o que uma criança precisa. Casa, escola, carinho e, principalmente, alguém que me ama. Pedro se interessou. E como é ter um pai? É muito bom. Ele cuida de mim, brinca comigo, me ajuda com lição. E quando tenho pesadelo, ele fica comigo até eu dormir. Eu tenho pesadelo toda noite. É normal. Quando perdemos nossa mãe, ficamos com medo. Mas vai passar. Eduardo observou a conversa entre os dois meninos emocionado. Pedro, disse Eduardo, posso te fazer algumas perguntas? Pode. Como era sua mãe? O rosto de Pedro se iluminou um pouco. Ela era muito trabalhadora, limpava casas de pessoas ricas, sempre dizia que um dia eu ia estudar numa escola boa e ser alguém importante na vida. E ela falava sobre seu pai. Às vezes, dizia que ele era um homem muito rico, mas que não sabia que eu existia. Por que não sabia? Minha mãe disse que eles namoraram pouco tempo, e quando ela descobriu que estava grávida, ele já tinha ido embora. Eduardo e João se entreolharam. A história era muito similar. Pedro, disse João, quer saber uma coisa? Meu pai também não sabia que eu existia. Quando minha mãe morreu e eu apareci na porta dele, foi um choque. E ele ficou bravo? Não, ficou assustado, mas não bravo. E sabe por quê? Por quê? Porque quando você ama uma pessoa, ama tudo que vem dela. Meu pai amava minha mãe, então me amou também. Mas o meu pai diz que não conheceu minha mãe. Às vezes os adultos se esquecem ou ficam com medo, mas isso não significa que não vão aprender a amar. Eduardo se abaixou para ficar na altura de Pedro. Pedro, se seu pai realmente não puder cuidar de você, talvez possamos encontrar outra família que queira muito ter um menino inteligente como você. Como a família de vocês? A pergunta pegou Eduardo desprevenido. Talvez, se você quiser e se o João concordar em ter um irmão. João pulou de alegria. Eu quero muito ter um irmão. Podemos, pai. Podemos adotar o Pedro? Eduardo olhou para Pedro, que havia se aproximado dele. Pedro, o que você acha? Gostaria de fazer parte da nossa família? Vocês me deixariam mesmo? Se você quiser. Família não é só quem tem o mesmo sangue. Família é quem se escolhe para amar. Pedro abraçou Eduardo. Quero sim. Quero muito ter uma família. Um mês depois, Pedro estava oficialmente morando com Eduardo e João. A adaptação foi mais fácil que Eduardo esperara. João se revelou um irmão mais velho perfeito, e Pedro era uma criança doce e grata. Pai, disse João numa noite, gosto de ter um irmão. Por quê? Porque agora posso ensinar para ele tudo o que você me ensinou. E posso cuidar dele como você cuidou de mim. E você, Pedro? Como está se sentindo? Muito feliz. Nunca pensei que ia ter um pai e um irmão ao mesmo tempo. E sente falta da sua mãe? Sinto, mas o João me ensinou que posso sentir falta dela e ser feliz ao mesmo tempo. Como assim? Ele disse que nossa mãe está no coração e que quando somos felizes, elas ficam felizes também. Eduardo abraçou os dois meninos. Vocês sabem que são os melhores filhos que um pai pode ter? Somos filhos do coração, disse João. Os melhores filhos que existem, completou Pedro. Naquela noite, Eduardo ficou na varanda olhando as luzes da cidade.
Em 5 anos, sua vida mudara completamente. De homem solteiro e solitário, tornara-se pai de 2 crianças que o amavam incondicionalmente. Pensou em Carla, na carta que ela escrevera, mandando João procurá-lo. Será que ela imaginara que aquele pedido desesperado resultaria em tanto amor, em tanta felicidade? Seu celular tocou. Era uma mensagem de Mariana, a assistente social. Senhor Eduardo, obrigada por ter acolhido Pedro. Hoje recebi a ligação de outro empresário que nega a paternidade de uma criança órfã. Você teria interesse em conhecer a situação? Eduardo sorriu. Talvez fosse o destino lhe dando mais oportunidades de espalhar amor. Respondeu. Mariana, agende uma reunião. Quero conhecer essa criança. 10 anos se passaram desde que João batera à porta de Eduardo naquela noite chuvosa. João, agora com 16 anos, era um adolescente responsável, estudioso, sonhando em cursar medicina para ajudar outras pessoas. Pedro, com 17 anos, queria estudar direito para defender crianças em situações vulneráveis. Eduardo, aos 45 anos, havia criado uma fundação que ajudava crianças órfãs a encontrar famílias adotivas. O nome da fundação: Instituto Carla Santos, Construindo Famílias com Amor. Pai, disse João numa reunião da fundação, você já parou para contar quantas crianças ajudamos a encontrar uma família? São 127 crianças em 10 anos, respondeu Pedro, que ajudava com as estatísticas. 127 crianças que estavam sozinhas no mundo e agora têm uma família, refletiu Eduardo. E tudo começou com uma carta da minha mãe, disse João. Sua mãe plantou uma semente, disse Eduardo. Quando mandou você me procurar, ela não imaginava que estava começando um movimento de amor que se espalharia para tantas famílias. Naquela noite, os 3 jantaram juntos como faziam todas as sextas-feiras há anos. Pai, disse Pedro, posso te contar uma coisa? Sempre. Às vezes penso na minha mãe biológica e me pergunto se ela ficaria orgulhosa de mim. Tenho certeza de que ficaria, disse Eduardo. Você se tornou um jovem íntegro, generoso, cheio de amor para dar. E sabe por quê? Completou João. Porque você teve um pai que te amou incondicionalmente e te ensinou sobre valores verdadeiros. Nós 3 tivemos sorte, disse Pedro. Não foi sorte, corrigiu Eduardo. Foi amor, o amor da mãe de João que o mandou me procurar. O amor que desenvolvemos uns pelos outros, o amor que espalhamos para outras famílias. É um ciclo bonito, observou João. O mais bonito que existe, concordou Eduardo. O ciclo do amor que se multiplica. Pedro se levantou e foi até a estante pegando um porta-retratos com a foto dos 3 no dia da adoção oficial de Pedro. Lembram desta foto? Como esquecer, disse João. Foi o dia que nos tornamos oficialmente uma família de 3. E hoje, disse Pedro, quero fazer um pedido. Qual? Perguntaram Eduardo e João juntos. Quando eu terminar a faculdade e começar a trabalhar como advogado, quero que nossa fundação tenha um setor jurídico para ajudar mais famílias a se formarem legalmente. Eduardo e João se olharam emocionados. Pedro, disse Eduardo, você tem certeza? Absoluta. Recebi tanto amor de vocês que quero compartilhar com outras crianças e famílias que precisam. Então vamos fazer isso, disse João. Vamos expandir o legado da mãe Carla. Eduardo abraçou os 2 filhos. Carla, sussurrou olhando para o céu. Seu filho encontrou não apenas um pai, mas uma missão de vida. E ensinou esse pai a amar não apenas ele, mas a humanidade. 15 anos se passaram desde aquela noite chuvosa, quando João apareceu na porta de Eduardo. João, agora médico pediatra aos 21 anos, seguira os passos do pai adotivo no cuidado com crianças. Pedro, advogado especializado em direitos da criança, trabalhava em tempo integral na fundação. Eduardo, aos 50 anos, havia transformado sua empresa de tecnologia numa ferramenta para o bem social, criando aplicativos que conectavam crianças órfãs a famílias interessadas em adoção. Pai, disse João numa tarde de domingo, você já parou para pensar no que teria acontecido se naquela noite você não tivesse aberto a porta?
Eduardo estava no jardim de casa, observando Pedro brincar com as 3 crianças que haviam acolhido temporariamente, enquanto procuravam famílias permanentes. Penso nisso às vezes, respondeu Eduardo. Provavelmente você teria ido para um abrigo, eu continuaria sozinho, e nenhuma dessas 127 famílias que formamos existiria. Então uma simples decisão de abrir a porta mudou centenas de vidas? Não, João. Não foi a decisão de abrir a porta. Foi sua coragem de tocar a campainha. Foi o amor de sua mãe que te deu força para me procurar. Foi a combinação de amor e coragem que mudou tudo. Pedro se aproximou com uma das crianças no colo. Pai, a pequena Ana está perguntando quando a família nova vai chegar para conhecê-la. Amanhã de manhã, respondeu Eduardo. E você, Ana, está animada? A menina de 5 anos assentiu. O senhor acha que eles vão gostar de mim? Tenho certeza. Você é uma menina muito especial. Como o João era especial quando chegou aqui? Perguntou Ana. Exatamente como o João era especial. João se abaixou para ficar na altura de Ana. Ana quer saber um segredo? Quero. Quando cheguei aqui estava com muito medo. Achava que ninguém ia me querer. Mas sabe o que descobri? O quê? Que sempre existe uma família esperando por cada criança. Às vezes demora um pouco para se encontrarem, mas sempre se encontram. Como você sabe? Porque o amor é assim. Sempre encontra um jeito. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Eduardo, João e Pedro se sentaram na varanda como faziam há anos. Sabem o que mais me impressiona nessa história toda? Disse Eduardo. O quê? Perguntaram os filhos. É que Carla conseguiu, mesmo depois de morta, realizar o sonho que tinha quando estava viva. Que sonho? De ver o filho dela crescer numa família estruturada, com amor, oportunidades e, principalmente, com a chance de espalhar esse amor para outras pessoas. Ela conseguiu isso através de você, disse João. Não, corrigiu Eduardo. Ela conseguiu isso através de você. Você foi o instrumento que ela usou para transformar não apenas minha vida, mas a vida de centenas de famílias. Pedro se aproximou e abraçou Eduardo e João. Então todos nós somos instrumentos do amor da mãe Carla? Todos nós somos instrumentos do amor, disse Eduardo. E esse amor não vai parar por aqui. Vai continuar se espalhando através de cada criança que ajudamos, de cada família que formamos. João olhou para o céu estrelado. Mãe, sussurrou. Obrigado por ter me dado coragem para tocar aquela campainha. Obrigado por ter escolhido o pai certo para mim. E obrigado por ter plantado essa semente de amor que não para de crescer. Naquele momento, os 3 sentiram uma brisa suave passar pela varanda, como se fosse um abraço invisível. Acho que ela está aqui conosco, disse Pedro. Sempre esteve, respondeu Eduardo. Em cada criança que ajudamos, em cada família que se forma, em cada momento de amor que compartilhamos. E assim, 15 anos depois de um menino de 6 anos tocar a campainha de uma mansão numa noite chuvosa, o amor de Carla Santos continuava vivo, multiplicando-se infinitamente através das vidas que tocava. Minha mãe falou para eu te procurar. Você é meu pai, João havia dito naquela noite. E essas simples palavras se tornaram o início de um legado de amor que jamais teria fim. Porque às vezes, tudo que o amor precisa para se multiplicar infinitamente é uma mãe corajosa que ensina seu filho a tocar na porta certa, na hora certa, para encontrar o pai que estava esperando por ele sem saber, e descobrir que família não é apenas quem nos dá a vida, mas quem escolhe compartilhar a vida conosco.